Hoje eu quero falar com você simplesmente sobre ser guiado pelo Espírito Santo. Apenas ser guiado pelo Espírito Santo. Em 2 Coríntios capítulo 3, no verso 8, Paulo disse que era o seu trabalho como ministro fazer com que as pessoas obtivessem e fossem guiadas pelo Espírito Santo. Ele pergunta, não seria esse o meu ministério? Este ministério espiritual, cuja tarefa é fazer com que os homens obtenham e sejam governados pelo Espírito Santo, o qual é muito mais glorioso do que quando a lei foi dada? Pense nisso. É o meu trabalho, e eu acredito que é o trabalho de qualquer ministro. Ensinar as pessoas, é claro, toda a palavra de Deus, mas ensinar as pessoas a viver uma vida onde são cheias com o Espírito Santo o tempo todo. Literalmente cheias com o Espírito Santo o tempo todo. Eu quero encorajar todos vocês durante todo esse fim de semana e em todos os dias da sua vida a orar para que vocês sejam cheios até transbordar com toda a presença e todo o poder do Espírito Santo. Deixe-me dizer, o mundo está desesperado e quando as pessoas chegam perto de um crente, é necessário haver um transbordamento saindo da nossa vida que vai fazer a diferença para outra pessoa. Eu quero ter esse transbordamento na minha vida em que eu nem mesmo tenha que pregar para alguém necessariamente, e não estou falando do que estou fazendo hoje, mas quando eu vou à farmácia ou quando eu vou a um supermercado, eu quero que as pessoas percebam que há uma diferença na minha vida. E eu acredito que é o meu trabalho, como uma ministra, ensinar-lhe tudo sobre a palavra de Deus, mas particularmente conhecer o maravilhoso e glorioso ministério do Espírito Santo. Quando Jesus ascendeu aos céus, ele disse que iria enviar o Espírito Santo. Ele disse, será melhor se eu for embora, porque quando eu for eu vou enviar o Espírito Santo. Bem, Jesus não podia estar em todo lugar ao mesmo tempo, ele estava em um corpo como nós, mas o Espírito Santo está em todos nós, trabalhando em todos nós, o tempo todo, em todo lugar, em toda a terra. Não é de admirar que Jesus tenha dito, você fará as coisas que eu faço e fará obras maiores do que estas que eu fiz. Apenas um de nós não pode fazer coisas maiores, mas todos nós, trabalhando juntos em unidade, podemos fazer coisas maiores que Jesus fez, porque o Espírito Santo está trabalhando em todos nós. Então nós queremos obter e sermos preenchidos e assim sermos guiados pelo Espírito Santo. Agora, sabe, essa coisa de ser guiado pelo Espírito Santo é algo muito importante. Eu posso te dizer, eu fui cristã por muitos e muitos e muitos anos. E sabe, eu era alguém que amava a Deus e frequentava a igreja regularmente. Não sabia nada sobre ser guiada pelo Espírito Santo. Eu era guiada por mim. Era guiada pela Joyce, pelo que eu queria fazer. E isso é chamado de cristianismo carnal. É disso que Paulo estava falando quando falava sobre as pessoas que eram carnais. Mas quando nós aprendemos a ser guiados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo nos tira da escravidão para a vitória. Ele nos mostra o que fazer quando nós temos problemas em nossas situações. Ele também nos guia em grandes decisões espirituais importantes, transformadoras, e ele também nos guia naquelas pequenas coisinhas diárias que provavelmente não fariam qualquer diferença para ninguém além de você. Veja, nós precisamos ter esse íntimo relacionamento com o Espírito Santo. Então ele disse, eu quero que você seja cheio e governado pelo Espírito Santo. Agora, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 22, 23 e 24. Abstenham-se do mal, recuem, afastem-se totalmente de qualquer forma, de qualquer tipo que seja ele. E que o próprio Deus da paz vos santifique em tudo inteiramente, separando vocês das coisas profanas, tornando vocês puros e totalmente consagrados a Deus, e que o seu espírito, a sua alma e o seu corpo, agora entenda isso, que o seu espírito, a sua alma e o seu corpo, que o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Mais uma vez, que o seu espírito, a sua alma e o seu corpo sejam preservados e conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias. E o versículo 24, fiel é aquele que o chama para si mesmo e totalmente confiável, e ele também
fará isso, cumprindo o seu chamado, santificando, conservando você. Agora, eu penso que se não quisermos ficar zangados conosco na maioria das vezes, nós temos que entender um pouco melhor, talvez, sabe, o que fazemos. Porque você pode querer duas coisas totalmente diferentes ao mesmo tempo. Uma certa e uma outra errada. E você pensa, o que há de errado? Qual é o meu problema? Quero me levantar e ir à igreja amanhã. Não quero me levantar e ir à igreja amanhã. Eu não quero comer aquele sundae com calda quente. Eu quero aquele sundae com calda quente. Eu quero perdoar você. Eu quero ficar com raiva de você pelo resto da minha vida. Bem, o que acontece é isso. Estes são nossos amiguinhos neste fim de semana. Corpo, alma e espírito. Não é fofo? Nós temos um pouco de luz do espírito. Achei isso muito meigo. Então, quando nós nascemos de novo, esta parte de nós, a parte espiritual de nós, que é a parte mais profunda do nosso ser, é santificada. Nós somos purificados por dentro, porque Deus não pode estar em um lugar que não seja santo. Então, para que Ele venha morar em nós, Ele tem que limpar o lugar antes que Ele possa vir e morar nele. Eu gosto de dizer que quando nós nascemos de novo, nós ficamos grávidos com uma semente de tudo aquilo que Deus é. Eu amo 1 João 3,9, que diz que nós recebemos a semente divina do Deus Todo-Poderoso. Nós temos uma nova natureza. Então Deus vem morar em nós. E nós literalmente temos tudo o que nós precisamos espiritualmente para crescer e amadurecer e ser tudo o que Deus quer que sejamos. Então Ele diz, eu vou santificar você, espírito. Mas, e a respeito dessa aqui, a alma? Então, e quanto a... Vejamos, nós enfeitamos tudo, não é ótimo? O corpo, nós não conseguimos encontrar outra maneira de fazê-lo. O corpo simplesmente gosta de pegar tudo isso e depois olhar para si mesmo. Você não ama isso? Provavelmente metade disso é coisa minha, eu não sei, sabe? Aqui está uma pequena etiqueta que diz, eu sou incrível. Veja. E nós vamos de eu sou incrível para eu sou estúpido, eu me odeio, eu me amo. Você sabe disso tudo, né? Mas essa alma, estou lhe dizendo, eu não sei o que teria acontecido comigo se eu não tivesse entendido a minha alma e a maneira como eu fui formada. E eu aprendi isso há muitos e muitos e muitos anos atrás, realmente lendo livros de um homem chamado Otmani, porque eu realmente não estava aprendendo em nenhum outro livro naquele tempo. Foi-me dito tudo que eu tinha e tudo que estava disponível para mim, mas nada disso parecia estar trabalhando na minha vida. Eu não sabia que estava errado. Eu estava ouvindo sobre as promessas de Deus e como eu poderia ter todas essas coisas pela fé. E eu estava lutando tanto para tentar praticar todas as mensagens que eu ouvia quando eu ouvia todos aqueles ensinamentos. E finalmente eu entendi que o que a Bíblia diz que é meu inicialmente é aquilo que eu tenho em Cristo. Mas se isso nunca sair do meu espírito para a minha alma e finalmente se manifestar através do meu corpo, onde todas as pessoas possam ver, então eu posso estar bem, mas não vou ajudar ninguém. Eu não vou poder fazer nada por ninguém mais. E por isso foi muito útil para mim, ao entender a mim mesmo e perceber que minha alma, e todos nós temos uma, é minha mente, minha vontade e minhas emoções. Sua alma lhe diz o que você quer, o que você pensa e como você se sente. Não lhe diz nada sobre Deus, ela conta tudo sobre você. Então, o seu espírito pode estar guiando você, digamos, a levantar-se, ir à igreja, ou dar algo, até mesmo pedir desculpas a alguém, ou fazer um favor para uma outra pessoa. E assim, nesta parte de você, nesta nova parte, você realmente quer fazer isso. Você ama Deus e quer fazê-lo. Mas então, sua alma diz, eu não tenho vontade de fazê-lo. Eu não quero e, francamente, não acho que seja uma boa ideia. Afinal, eles não foram muito amáveis com você, porque você deveria fazer isso. Então, todo o seu raciocínio leva à razão de você realmente não precisar fazer isso. E, claro, o seu corpo só quer se deitar, tirar uma soneca, ou assistir a uma novela, ou comer uma rosquinha, ou algo assim. Então, você tem que entender que seu corpo só é capaz de fazer o que você o treina para fazer. Não pode fazer mais nada. Para ser honesto, ele é meio estúpido, a menos que você o treine e controle o tempo todo. Não é de admirar que Paulo tenha dito, eu subjugo o meu corpo. E deixe-me dizer a vocês, irmãs, ele não disse eu alimento o meu corpo, ele disse eu subjugo o meu corpo. Foi exatamente isso que ele disse.
Por isso é muito útil para nós entender isso. Paulo descreveu esse mesmo dilema em Romanos, no capítulo 7. E se você lesse Romanos 7, dos versículos 15 até o final do capítulo, você pensaria, ele sabe do que eu estou falando? Porque Paulo disse, qual é o meu problema? Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Então era como se ele estivesse conversando consigo mesmo. Então, se eu não quero fazê-lo, mas eu estou fazendo, então não deve ser o mesmo fazendo isso? Isso deve ser alguma outra lei espiritual que está trabalhando em mim, que me faz fazer isso? Então ele continua, e finalmente ele diz, quem me livrará desse corpo de morte? Ou graças a Deus, ele vai através de Jesus Cristo. Então, se voltarmos para 1 Tessalonicenses, ele diz, eu santificarei seu espírito, alma e corpo, eu farei, eu cumprirei o meu chamado, santificando você. Nós vimos que Jesus é o autor e o finalizador de nossa fé. A Bíblia nos ensina em Filipenses 1,6 que aquele que começou um bom trabalho em nós é totalmente capaz de completá-lo e aperfeiçoá-lo. Então, se Deus fará tudo isso, mas ainda assim eu fui salvo há 25 anos e eu ainda sou uma bagunça? Se eu fui salvo há 25 anos e eu ainda sou uma bagunça? Vou tentar desse lado. Se eu fui salvo há 25 anos... Alguém sabe do que eu estou falando? Amém. Então algo está errado. Então, o que está errado? Quero dizer, Deus prometeu que ele faria isso, mas se isso não está acontecendo, então... qual é o problema? Talvez você não saiba como se apoiar na graça de Deus, como realmente depender dele, talvez esteja tentando fazê-lo sozinho, não sabe como receber a graça. Mas, novamente, talvez a gente não esteja cooperando com isso, ou mesmo cedendo ao Espírito Santo. Eu sempre digo que somos parceiros de Deus. Deus tem uma parte e nós temos uma parte. Deus não fará a nossa parte e não podemos fazer a parte dele. Amém? Deus não fará a minha parte, eu não posso fazer a parte dele. Eu realmente tenho problemas quando tento fazer a parte de Deus. Quero dizer, tentei tanto mudar o David, simplesmente não funcionou. Amém? Eu tentei mudar os meus filhos e também não funcionou. Estamos sempre tentando fazer coisas que não podemos fazer, em vez de fazer o que nós podemos fazer e deixar Deus fazer o que não podemos fazer. Isso se chama confiança. Deus quer que a gente desfrute a nossa jornada. Então, qual é a nossa parte? Sabe, eu acredito que a nossa parte é aprender a deixar que o Espírito Santo nos guie. E quando nós sentimos o Espírito Santo nos levando a fazer ou não fazer alguma coisa, nós não temos que lutar com ele. Simplesmente precisamos de ceder ao Espírito Santo. Simplesmente precisamos dizer... ok, você é mais esperto do que eu. Eu já dei 100 voltas em torno desta montanha. Porque eu iria insistir em fazer tudo do meu jeito e andar em torno da mesma montanha mais uma vez. Por que não apenas acreditar que você é mais esperto do que eu, que sabe o que está fazendo, e apenas deixar ir? Mas somos um pouco teimosos, não somos às vezes? Nós somos um pouco teimosos às vezes, talvez nenhum de vocês, mas eu sei que às vezes eu sou teimosa. O Espírito Santo é o agente na santificação. E quando a Bíblia fala sobre a santificação, embora nós já estejamos santificados em espírito, está falando sobre a nossa completa santificação. Espírito, veja, em outras palavras, Deus quer que, se eu puder apenas colocar isso assim, Ele não quer ser mantido nesta pequena caixa espiritual. Ele não quer apenas viver nesta pequena caixa espiritual na manhã de domingo, onde o deixamos sair na manhã de domingo por 45 minutos e depois vamos embora e pelo resto da semana temos um adesivo no carro e uma cruz ao redor do pescoço, mas fazemos exatamente o que nos agrada e o que temos vontade o tempo todo. Esse não é o objetivo de Deus para a nossa vida. Seu objetivo é que nós alimentemos nosso homem espiritual com a palavra de Deus, que então começará a renovar nossa mente e então essa palavra começará a agir em nossas vidas e muda a nossa mente, muda a nossa vontade e começa a controlar as nossas emoções. Mas isso não acontece sem a gente dizer, sim, Senhor, é isso que eu quero na minha vida. Quer saber, Deus é um cavalheiro e Ele não vai empurrar coisas para nós. Nós temos que querer. E se você estudar a palavra santificação, que é
a mesma palavra para santidade? Porque às vezes quando você fala sobre santidade, as pessoas ficam um pouco nervosas, mas na verdade a Bíblia diz que santidade é uma recompensa. Na verdade, é uma recompensa. Quando você está vivendo uma vida santa, isso é uma recompensa porque você não se sente culpado e condenado o tempo todo por todas as coisas que você não está fazendo, que sabe que deveria estar fazendo, porque você sabe que Deus lhe disse para fazê-las ou não, e você não ouviu e agora você está com problemas e se sente mal por isso. Alguém reconhece onde estamos? Certo. Todo mundo é claro. Então eu gostaria de tomar um pouco de liberdade aqui para ler um pouco sobre a definição da palavra santificação, a qual se encontra no dicionário grego. Então isso não é algo que eu acabei de inventar. Certamente isso vem de pessoas que devem saber do que elas estão falando. Você não gosta de lançar a palavra especialista? Veja, eles são especialistas. Portanto, a santificação significa separação para Deus. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer é: você acredita que você é separado para Deus? Você não pertence a si mesmo, você foi comprado por um alto preço, diz a Bíblia, pago com uma preciosidade, o sangue de Jesus Cristo. E essa cruz aí eu realmente pedi para que colocassem neste fim de semana, porque eu quero continuar lembrando as pessoas do preço que Jesus pagou por essa liberdade que nós temos quando ele foi pendurado naquela cruz e sofreu e sangrou e morreu e pagou por nossos pecados. Amém? Então eu preciso ter algum tipo de resposta a isso, além de simplesmente passar minha vida fazendo exatamente o que eu quero fazer. Eu sempre digo, sabe, se Deus não precisasse de nós para nada, assim que nos salvássemos, Ele apenas nos levaria para fora daqui, iríamos para a glória, sabe? Mas Ele precisa de nós. Nós somos a mão e os pés, os olhos, os braços, a boca, os ouvidos de Jesus. Ele está fazendo seu apelo ao mundo através de nós. Então, separados para Deus. E então diz o curso da vida. Eu gosto de dizer o estilo de vida que é adequado àqueles que são separados. Em outras palavras, se nós estamos separados para Deus, então é um estilo de vida que precisa condizer com isso. Então, nós não podemos simplesmente ir à igreja no domingo e depois viver este estilo de vida ímpio e puro durante a semana. Há um certo estilo de vida que nós vivemos se nós pertencemos a Deus. Nós começamos a pensar diferente, começamos a falar diferente, começamos a agir diferente. Nós perdoamos as pessoas que nos feriram, não ficamos com raiva delas. Nós não guardamos tudo para nós mesmos. Nós, na verdade, aprendemos a nos deleitar em doar. Somos gentis com as pessoas, queremos fazer coisas para as pessoas. Torna-se uma marca registrada em nossas vidas, ver quantas pessoas nós podemos realmente fazer felizes. Não somos egoístas e egocêntricos, tendo só a gente em nossa mente. Nós, na verdade, acreditamos que pertencemos a Deus e nos levantamos todos os dias e dizemos: Deus, aqui estou eu, mostre-me o que você quer fazer comigo hoje, mostre-me o que quer fazer através de mim hoje. Eu não pertenço a mim mesma, eu pertenço a você. Eu amo que Jesus disse: eu preparei um corpo para você. Esse é o lugar em que precisamos chegar, onde somos um corpo completamente cheio e inundado com Deus, de acordo com o que Paulo disse em Efésios 3, verso 19. Vamos ser corpos completamente cheios e plenos de Deus. Eu estou te dizendo, quando você chegar ao ponto em que você não está tentando fazer tudo do seu jeito, a vida fica tão maravilhosa e absolutamente incrível. Agora, quantos sabem o que é um semáforo? Você chega a um semáforo e se a luz fica verde, você pode ir. E se a luz fica amarela, significa cautela, então não seria muito sábio você passar? No entanto, a maioria de nós apenas pensa que isso significa correr e passar antes que a luz fique vermelha. E se a luz fica vermelha, significa parar! Agora, quer saber? Eu acredito que no nosso relacionamento com o Espírito Santo também temos luzes verdes, luzes amarelas e luzes vermelhas. E nós precisamos saber quando estamos recebendo um aviso de cuidado. Você deve ter cuidado com isso. Quando estamos recebendo um vai em frente, e quando nós ouvimos Deus dizer pare, não faça isso. Se você fizer isso, você terá problemas. Eu quero que as coisas funcionem em minha vida. E você? Então, somos santificados. Nós devemos viver uma vida que condiz com que fomos chamados. Então essa definição é longa e continua e diz muitas outras coisas, mas adoro essa parte. Ele diz que
Esta santificação deve ser aprendida com Deus, como Ele ensina por sua palavra. E ouça isso, ela deve ser buscada pelo crente com sinceridade e rapidez. Então, em outras palavras, eu nunca terei se eu realmente não a quiser. E eu tenho que querer muito, 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 muito fortemente. Agora, ouça isso. O dicionário grego, este caráter sagrado, ele não é vicário, ele não pode ser transferido ou imputado, mas ele é uma posse individual construído pouco a pouco como resultado da obediência à palavra de Deus. Agora, deixe-me colocar assim, você sabia que pode pegar doenças, mas não pode pegar saúde? E você não precisa trabalhar duro, eu também não, para ser impuro. Isso simplesmente vem no pacote. E veja, você não pode pegar santidade. Você não pode simplesmente ir à igreja e sentar-se lá e me ouvir pregar, ouvir qualquer outra pessoa e pensar que isto vai te fazer santo. Mas você aprende, então você faz escolhas de acordo com o que você aprendeu. E depois, pouco a pouco, dia após dia, o caráter começa a mudar. Sabe, eu estava pensando em uma boa maneira de te dizer isso. Eu gostei tanto disso, eu gostei realmente disso. Aquilo que eu tenho no meu espírito, o que eu tenho no meu espírito como um dom de Deus, e você entende, você tem tudo o que precisa em seu espírito como um dom de Deus, comprado com o sangue de Cristo, mas está aí no seu espírito, e é aí que ficará, se nós não aprendermos a ser guiados pelo Espírito Santo e a cooperar com Deus. Agora veja, o que eu tenho no meu espírito não é o meu caráter, é a minha posição em Cristo Jesus. Isso é quem eu sou em Cristo. Nada tem a ver com a minha maneira de agir, ou como eu me comporto, ou como a minha vida afeta outras pessoas. Então, muitas vezes, quando ouvimos pregar sobre o que é nosso em Cristo, temos que entender que tudo isso é nosso em Cristo. Mas se quisermos que isso realmente afete nossas vidas e a vida de outras pessoas, então tem que sair daqui e começar a controlar a minha alma e começar a controlar as minhas ações. Então eu gosto disso também. Eu disse isso, mas também gosto. De fato, eu escrevi muito bom, eu coloquei aqui. Agora ouça isso, o que eu tenho no meu espírito é aquilo que Cristo fez por mim. Como eu vivo a minha vida, é o que eu faço por Cristo. Amém? O que eu tenho no meu espírito é o que Cristo fez por mim. Mas quando alguém me deixa zangado e minhas emoções estão saindo do controle, e eu não quero ser gentil com eles mais, e quero fofocar sobre eles, e quero contar a todos o que fizeram comigo, então recebo uma luz vermelha. Você está comigo, eu não estou te perdendo, estou? E eu estou recebendo uma luz vermelha no meu espírito? Não. Eu ouvi a palavra. Eu estava lá quando o pregador ensinou sobre perdoar as pessoas. Eu ouvi essa mensagem 20 vezes, agora é hora de praticá-la. Amém? E sabe, nós recebemos muita educação na igreja. Às vezes eu acho que não precisamos de mais mensagens, só precisamos começar a praticar algumas das coisas que nós já temos. Amém? Bem, se você realmente quiser ser conduzido e guiado pelo Espírito Santo, a primeira coisa que precisamos fazer é conhecê-lo. E uma das maneiras de fazer isso é através da palavra de Deus, e outra maneira é simplesmente passando tempo com ele.